O estilo de vida saudável ajuda em todas as doenças neurológicas, em todos os transtornos mentais, inclusive ansiedade, depressão. E o que é isso? Rotina de sono. Ter boa noite de sono faz toda a diferença. Dormir entre 7 e 9 horas para um adulto. A gente precisa disso. Desligar de tela pelo menos 1 hora, mais ou menos, antes de dormir. Não ter contato com tela. Então, ter aquele momento mesmo que você está se preparando para dormir. Faz diferença isso? Faz, muita. Por quê? Porque você não tem contato com a luz. E se você pensar, o nosso corpo ele guia o dia e a noite pelo sol. Entendi. Antigamente, não tinha relógio. Então, a nossa sociedade evoluiu muito mais rápido do que o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso cérebro. Então, a gente ainda tem um cérebro, digamos, das cavernas, primitivo, enquanto a gente tem uma sociedade totalmente mais, né? evoluída. Temos visto aí. E é um sol, entendeu? Entendi. Então, para sua mente, é dia. Então, o que você precisa? Cair o seu cortisol, o seu nível de cortisol. Você lembra daquela música da Kelly Key, que ela falava, mais uma noite chega e com ela a depressão. A Kelly Key eu só sei da Baby. Eu não sabia nem que ela compôs alguma outra. Não sei se é dela, mas essa música dela, ela fala exatamente isso, sobre a queda do cortisol e como isso afeta, porque geralmente as pessoas com depressão, elas se sentem mais deprimidas durante a noite. Eu me sinto mais deprimido à noite. Por quê? Porque cai o seu cortisol. Entendi. E essa queda de cortisol é que vai começar a preparar o seu corpo para que você comece a dormir. Então, uma série de mecanismos vão acontecendo para te preparar para dormir. É como se o teu sistema de defesa, ele fizesse... que caísse o teu ânimo, entre aspas, exatamente para você não querer fazer nada mesmo. Porque é a hora de descansar. De repousar, exato. Que é um mecanismo mesmo inato, nosso, todo mundo nasceu com isso, né? É lógico, tem algumas pessoas que são mais vespertinas, outras pessoas que são mais diurnas. Verdade, existe essa diferença mesmo. E noturno? Existe mesmo? Pelas pesquisas, ou é não. uma coisa meio criada, né? Entendi. Pelas pesquisas, não. Mas é verdade que existem pessoas que produzem melhor durante a tarde, assim, final da noite, que chega, 5 horas e estão com bastante gás para produzir. E essas pessoas gostam de acordar um pouquinho mais tarde. Tá. Entre 8, 9 horas da manhã, elas funcionam melhor assim. E outras pessoas não, que gostam de aproveitar o dia de acordar cedo. Então, cientificamente falando, o noturno não existe. Não, cientificamente falando, não tem estudo que comprove. Olá, gente, vocês que falam que são noturnos aí. Quantas pessoas já me falaram isso, né? Então, mas você enxerga à noite? Você tem uma visão para enxergar à noite? Você tem um sistema voltado para que o seu funcionamento seja noturno? Não. Não existe. Você adaptou. Então, não, né? Porque se a gente fosse noturno, igual os animais, nós teríamos uma visão melhor noturna, nós teríamos um funcionamento melhor à noite. Não é verdade. O que acontece bastante é que tem muita gente que reclama do barulho. E aí, muitos dos meus pacientes falam isso, que eles preferem produzir de madrugada por causa do silêncio. Menos barulho, mas não que ele funcione melhor à noite. Ele funciona melhor, porque ele troca o dia pela noite, né? Aí ele dorme, então você simula um ambiente, também dá pra fazer isso. Tem pessoas que trabalham à noite, é o ideal, não é? Mas é menos pior. Tá. Então você deixa tudo escurinho e tem profissões que permitem isso, tem outras que não, né? Você tem que... Escola... E por exemplo, trabalhar à noite, no sentido dessas pessoas mesmo, esses empregos que você entra meia-noite, sai 6 da manhã, faz mal pra saúde? Faz muito. É. Pode ver médico plantonista. Como normalmente eles têm a pele mais envelhecida, eles têm muitas vezes, dependendo do horário que você chega para ser atendido, você percebe que a pessoa cognitivamente ela tá um pouco mais lenta, ela vai falar, ela começa a esquecer, e principalmente porque eles dobram muito plantão, né? Então, eu tenho muito médico paciente, bastante, e eu já tive médico paciente que saía de um plantão noturno e emendava num plantão diurno. Então, trabalhava 48 horas, assim, sem dormir. Porque eles têm o conforto médico, aí eles tiram um cochilo. Mas um cochilo não vai substituir o seu sono profundo, uma noite de sono, né? Sim, então faz mal mesmo. Faz mal. Aquela coisa do pessoal falar, trabalhei 10 anos à noite, envelheci muito, é verdade. É verdade. A pessoa fica... E você vê, é nítido. Faz mal também até para questão de perda de peso, de emagrecimento. Você vê muito médico acima do peso, enfermeira. É comum
né? Porque eles têm mais dificuldade mesmo, porque você tá Não, mexendo em todo o seu os metabolismo. médicos geralmente não cuidam da saúde, né? É louco isso, né? Mas é porque é uma rotina muito difícil, né? Hoje a gente está trazendo essa consciência, então os médicos que eu sigo, eles cuidam e muito da saúde, assim, mas eu não acho que seja de propósito. Eu trabalhei em hospital e é difícil mesmo. É uma rotina muito pesada. Porque eles têm pouco tempo, né? Pra tudo. E Pra comer. Pra comer, pra dormir, pra descansar. E principalmente os que fazem plantão, tem muita gente que às vezes, fulano não vai poder vir, então você vai cobrir. E por que você acha que eles topam essa rotina de um plantão, sair de um plantão e entrar no outro? É por causa que eles são muito gananciosos de querer ganhar muito dinheiro? Não há. Eu não tive essa experiência, não posso Vamos falar fazer por todo corte, mundo, fazer tá? aquele corte, né? Não, não posso falar por todo mundo, mas os médicos com quem eu convivi, eu acho que é pela questão do humanismo. Eu convivo muito de perto com uma neurocirurgiã e assim, minha irmã teve uma questão durante a gestação e eu mandei uma mensagem para ela, falei, tá acontecendo isso e isso, minha irmã não tá legal, não sei o quê. Na mesma hora. Vai com ela para X hospital, estou indo para lá, vou encontrar com vocês. Então, parece que é como se o funcionamento deles estivesse tão voltado para ajudar que você tá sempre em primeiro lugar. Então, eu acho que ela nem pensou na hora. Era à noite já. Entendi. Eles têm muita identificação com esse ambiente, né? Então, quer estar ali naquele papel social o tempo inteiro, né? Eu acho. Os que eu trabalhei, sim, tá? Não posso falar de todos. Eu acredito que tenha bons e maus profissionais em todos, mas eu tive muita sorte nesse sentido, porque eu trabalhei, assim, com médicos de coração e, assim, pessoas muito respeitosas. Porque o pessoal fala muito assim, a área da saúde é muito difícil porque o pessoal não te respeita. Eu trabalhei lado a lado com um anestesista, eu fazia terapia assistida por ketamina e nós trabalhávamos junto com o paciente. Ele sempre quis saber a minha opinião a respeito do caso, discutir o caso. Ele nunca interferiu no meu trabalho, na minha forma. Ele falava assim, não, isso é com ela, ela que sabe. Então, ele sempre me deu voz. E essa neurocirurgiã, a mulher é neurocirurgiã. Ela me pergunta a coisa dos casos, ela fala assim, o que você acha? De que forma? Qual a sua orientação? Então, eu sempre tive, assim, muita sorte, porque eu me cerquei de pessoas, assim, que são muito boas. Mas acho que tem médico ganancioso, sim. Tem de tudo, tem psicólogo ganancioso. Tem... Porque assim, na minha leitura, quando a gente trabalha muito mais do que precisa, também quer ganhar muito mais. E assim, o ser humano vem nessa rotina de... acho que até o minimalismo é o que tá... Hoje em dia que tá crescendo muito, que é um pouco contra isso. De assim, se você fizer muito mais dívidas também, aí você vai precisar mesmo de 2 empregos para pagar as dívidas que você tem. E aí... entra numa rotina de uma loucura, assim, né? Mas pensa nisso, né? Eles trabalham muito mais, talvez, do que eles precisem, mas eles têm muito menos tempo de gastar dinheiro. Sim. Então, por isso que eu acredito que tenha outro motivador que não só o dinheiro, porque não vamos ser hipócritas e falar, dinheiro não importa, mas eu acho que existem outros motivadores. Eu tenho outros motivadores no consultório que vão além do dinheiro. Eu preciso de dinheiro para viver, eu tenho conta para pagar como todos nós temos, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Mas me fala quem é que gasta o dinheiro numa realidade de trabalhador. A maioria dos trabalhadores não tem tempo para gastar o dinheiro. Quem gasta o dinheiro... são os parentes, ele talvez. já tá numa outro patamar de sociedade, já. Ele já tá numa questão... já tá num pilar mais... uma classe A, entendeu? Porque a maioria das pessoas trabalham e não tem tempo para gastar mesmo. Principalmente as que se deslocam em 2 horas de transporte para ir, 2 horas de transporte para voltar. Chega em casa, tem filho, as mulheres. Então, é o que você falou, a vivência do trabalho acaba se tornando... o seu reforçador. Exatamente. Ali, então, tipo, ele se reconhece no trabalho, né? E eu trabalhei num lugar, meu último emprego, as pessoas trabalhavam muito e a ponto de ficar 3, 4, 5 horas a mais, porque havia uma coisa ali do ambiente, né? Eu gosto de estar falando, um reconhecimento no ambiente, talvez, né? E eu acho, tá? Isso é minha opinião pessoal, que algumas profissões, elas começam a fazer parte do que você é, todas, né? Mas que elas se impregnam em você de tal maneira que é difícil de você se desassociar. Porque normalmente você conhece um engenheiro, aí você não senta do lado e fala, me conta aí, como é que faz uma viga?
E como é que você faz para não... se o cara falar, sou engenheiro, legal, você já fez alguma construção, morre ali. Mas quando você fala, sou psicólogo, sou médico, nossa, tem um primo que não sei o quê, todo mundo tem uma história, então, assim, você tá num ambiente de socialização, mas você não consegue Você tá socializar. Você tipo tá assim. o tempo todo. Porque todo mundo tem uma pergunta pra te fazer, e é o que eu acho que acontece, assim, que você, o tempo inteiro, você sai, porque talvez quem você é, você acaba sendo a doutora fulana, especialista X. Mas isso é uma coisa da sociedade, né? Por isso que dizem o que é que você vai ser quando você crescer, né? Que dizem que não é bom fazer essa pergunta, claro né? que não, porque ela traz uma ideia de que eu não sou nada hoje. Então eu vou ser algo quando eu tiver uma profissão, né? E acho que tá muito nesse lugar.